Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade e vamos continuar aprendendo dentro de nosso tema, o Apocalipse para todos. E estamos naquele ponto, as coisas que são. Este ponto referente à igreja ou as 7 igrejas da Ásia. E como subponto, a igreja em Éfeso. Interessante, diz a tradição que o próprio João, ele pastoreou este rebanho, esta igreja em Éfeso, quando ele foi preso e após a saída da prisão, nos seus últimos dias, na velhice, ele continuou na liderança da igreja. E é interessante, a carta é dirigida ao mensageiro da igreja. A gente já aprendeu ontem que mensageiro aqui é aquele que lidera. Aliás, anjo aqui quer dizer aquele que lidera o rebanho. Embora existe aquela sede, aquela fome, não tanto espiritual, mas um tanto vaidosa de estar à frente de um rebanho, à frente de uma igreja. Mas lembre-se, é algo que envolve muita responsabilidade. Responsabilidade porque, aos Hebreus capítulo 13, verso 17, ali está escrito que os pastores, quer dizer, os líderes, aqueles que estão à frente do rebanho, eles velam pelas vossas almas. Então, agora, quando eu estou me dirigindo a pessoas, a muitas pessoas nesses vídeos, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ser zeloso naquilo que ensino, naquilo que prego, porque eu não estou vendendo um produto comercial, mas eu estou tratando com almas, com as vossas almas, com as nossas almas. Por isso que a carta começa ao anjo da igreja que está em Éfeso. Escreve. E agora, o autor, isto diz, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro e tem na sua mão direita 7 estrelas. A gente já aprendeu que aquele que anda no meio dos 7 candeeiros é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o autor desta carta. E que privilégio para nós estar lendo, estar estudando, aprendendo de algo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. João apenas foi o escritor. E então ele começa dizendo, estou recapitulando o que falamos ontem para um aprendizado perfeito. Conheço
as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Note que lindo. Ele destaca, ele mostra que conhece tudo sobre a igreja. Ele viu nesta igreja uma igreja ativa, uma igreja movimentada, uma igreja trabalhadeira. E, junto com esse trabalho, ele conheceu também a perseverança. Isto é, ela se esmerava em obras sociais. E ela perseverava nisso. E Jesus estava dizendo, ou seja, mostrando o ponto positivo da igreja. Aliás, aqui uma lição didática para nós. Nunca, quando vamos falar com alguém, nunca, quando vamos exortar alguém, devemos ser brusco com aquela pessoa, com aquele grupo, ignorando as suas qualidades. A gente vai ver nesta carta que Jesus, ele primeiro destacou as qualidades da igreja e depois a gente vai ver que vem aquilo que a gente chama de exortação, ou naquela linguagem popular, puxões de orelha. Mas ele continuou dizendo, além do trabalho, além das obras, ele viu que aquela igreja não tolerava os maus, não tolerava os falsos. Você pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Vamos aprender como igreja, com a igreja em Éfeso. Sejamos cautelosos, aqueles que são apressadinhos, que querem assumir, que querem dirigir, que fazem do púlpito um balcão de emprego ou até um cargo político. Vamos ter cuidado, pois podemos estar envolvidos aqui neste pejorativo, falsos apóstolos. Ah, mas aquela igreja teve uma capacidade para provar este tipo de homens, esse tipo de pessoas, e reconheceu, descobriu que eles não eram apóstolos, eles se diziam apóstolos, aplicando no nosso contexto. Quantos hoje que Jesus está dizendo a eles, você diz que é pastor, você diz que é presbítero, que é ancião, mas você não passa de um falso pastor, de um falso ancião, de um falso apóstolo, de um falso líder. A igreja em Éfeso, ela não tolerou este tipo de homens, ela os achou mentirosos. Por isso, Jesus, ao escrever para esta carta, ele incluiu isto como uma qualidade da igreja. Ó, que nós sejamos cautelosos à frente do rebanho do Senhor. Amém e amém.